Federal cumpre mandados de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares na Câmara dos Deputados. A prisão preventiva de Paulo Vieira de Souza ocorreu hoje de manhã em São Paulo e se deu após ele descumprir uma decisão judicial. Por unanimidade, os ministros da segunda turma entenderam que o parlamentar recebeu periodicamente repasse de verbas como pagamento de propinas. A violência psicológica ou a violência física já sofreu ameaças, então a ameaça ela é o crime que mais antecede o feminicídio. A venda e o transporte de combustível, quando não é diretamente no tanque do carro, exige alguns cuidados. Boa tarde. O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso novamente. A Dersa é a empresa do governo de São Paulo responsável pela infraestrutura de transportes e logística do estado. A prisão preventiva de Paulo Vieira de Souza ocorreu hoje de manhã em São Paulo e se deu após ele descumprir uma decisão judicial. Paulo Vieira havia sido solto no último dia 11 com um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Souza é acusado de desvio de dinheiro público em sucessivos governos do PSDB em São Paulo e também é investigado por movimentar cerca de 113 milhões de reais em contas na Suíça. Polícia Federal investiga a fraude em registros sindicais e faz busca na Câmara dos Deputados. Nós vamos conversar agora com a reportagem da TV Justiça. A repórter Evne Araújo tem mais detalhes a respeito dessa situação. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, neste momento, os agentes da Polícia Federal cumprem mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado Paulinho da Força do Solidariedade. Mais cedo, os agentes também estiveram no gabinete, na liderança do PTB. Que também tem como alvo parlamentares do partido, Jovair Arantes e Wilson Filho. A PF cumpre mandados aqui no Distrito Federal e também em 7 estados. As investigações é sobre o pagamento de propina para liberação de contratos sindicais, para liberação de trabalhos sindicais, registros sindicais no Ministério do Trabalho. Além da busca e apreensão, o Ministério Público Federal chegou a pedir a prisão desses parlamentares, o que foi negado pelo ministro Edson Fachin aqui do Supremo Tribunal Federal. Também foi pedido a prisão de Roberto Jefferson, mas o ministro Edson Fachin entendeu que ele poderia até saber do que estava acontecendo, mas não teve envolvimento direto com isso. Cadu. Obrigado, Evne. Vamos conferir as decisões das turmas do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do STF condenou o deputado federal Nelson Meurer a quase 14 anos de prisão. É o primeiro parlamentar com prerrogativa de foro condenado pelo Supremo na Operação Lava Jato. O deputado federal Nelson Meurer, do Partido Progressista, foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Por unanimidade, os ministros da segunda turma entenderam que o parlamentar recebeu periodicamente repasse de verbas como pagamento de propinas. A pena de Meurer é de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão no regime fechado. O julgamento da primeira ação penal de parlamentar envolvido no esquema de corrupção na Petrobras durou 3 sessões. Nessa terça-feira, os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes absolveram Nelson Meurer no caso da doação eleitoral de R$500 mil feita pela empreiteira Galvão Queiroz. Para eles, não ficou comprovado que esse repasse é corrupção. À vista de todos esses elementos, em minha compreensão, não há prova suficiente de que a doação eleitoral oficial tenha constituído circunstância modal do crime de corrupção passiva. Não há prova segura, indubitável, para formar a minha convicção de condenação de que Nelson Meurer tivesse ciência de sua origem espúria. Uma doação eleitoral declarada pode, em tese, até prestar-se ao branqueamento de recursos ilícitos. No caso dos desvios da Petrobras, o esquema parece grande a ponto de financiar campanhas de candidatos não envolvidos na corrupção original.
A segunda turma também condenou os filhos do deputado. Nelson Meurer Júnior recebeu uma pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de prisão em regime semiaberto. Já Cristiano Meurer foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão, mas não vai cumprir porque os ministros consideraram que o crime prescreveu. Os condenados também terão que indenizar a Petrobras em 5 milhões de reais. Sobre a perda do mandato, por maioria, a turma decidiu que cabe à Câmara dos Deputados analisar o caso. E a primeira turma do STF rejeitou a denúncia contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo, acusados de fazer carreata no dia da eleição municipal em 2016. No começo da sessão, os ministros discutiram se julgar os dois envolvidos caberia ao Supremo. É que no último dia 3, o plenário do STF restringiu o foro por prerrogativa de função de deputados e senadores. Agora, somente os crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo devem ser julgados pelo STF. Para o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, era preciso avaliar em que situação estavam o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo. O critério que adotei aqui foi analógico à da posição que adotei em relação ao foro privilegiado. Se o inquérito já estiver concluído, eu acho que nós devemos deliberar. Agora, se recebida a denúncia, aí eu mandaria baixar. A maioria dos ministros seguiu o relator e, como o inquérito estava concluído, eles passaram a examinar o caso. O ex-prefeito e o deputado federal foram acusados de fazer carreata na capital fluminense em 2016, no dia da eleição municipal, para, segundo a PGR, promover a candidatura de Pedro Paulo a prefeito. A Procuradoria-Geral da República entendeu que havia crime eleitoral. Das imagens, é possível aferir, diz aqui o parecer, é possível aferir a realização de carreata no dia do pleito, ou seja, o tráfego significativo de veículos em fileira, em velocidade lenta, buzinando, em sequência dos acenos do então candidato Pedro Paulo, acompanhado de Eduardo Paes, então prefeito do Rio de Janeiro na data dos fatos, entre aspas, desfilando em carro aberto, com nítido propósito eleitoreiro. Para o relator, não havia provas suficientes e votou pela rejeição da denúncia. O que se percebe são pouquíssimos carros trafegando ao lado do veículo que conduz o candidato e o ex-prefeito, de modo que não me parece em quantidade suficiente para que se possa configurar materialmente efetiva violação ao bem jurídico tutelado pelo dispositivo. Os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio discordaram. Creio que se está diante do indispensável para o recebimento da denúncia. A história contada pelo Ministério Público configura tipo penal, mais precisamente o tipo do artigo 39, parágrafo 5º da Lei das Eleições, a 9.504, de 97. Já os ministros Luiz Fux e Rosa Weber acompanharam o relator e, por maioria, a denúncia foi rejeitada. Na verdade, ela nada mais era do que um deslocamento de dois dos candidatos que, quando estão realmente fazendo a sua propaganda, o simples deslocamento em carros já gera algum rebuliço nas vias, ainda que seja para receberem manifestações contrárias. Não me parece que tenha havido uma promoção, um planejamento e a execução de uma carreata no sentido exatamente de obtenção de votos, no sentido de exposição maior do candidato. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha pode dar até 2 anos de prisão. A violência psicológica ou a violência física já sofreu ameaças, então a ameaça ela é o crime que mais antecede o feminicídio. E vamos conferir agora a pauta da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal.
Ordem social é o tema que abre a pauta da sessão única da semana com 2 processos. Começando com uma ação declaratória de constitucionalidade, onde se discute se é necessário que a criança possua 6 anos completos no início do ano letivo para matrícula em ensino fundamental. Ainda uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que ataca a série de atos normativos sobre acesso à educação básica. Servidor público é o tema seguinte, com um único recurso extraordinário, onde se discute se é exigível contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias de servidores. Matéria processual está na pauta com um conjunto de embargos de declaração em ação penal em caso de crime de fraude à licitação envolvendo o ex-senador Ivo Cassol. Ainda sobre o tema matéria processual, recursos em outra ação penal, onde se tenta modificar a redação de decisão referente a provas obtidas por meio de interceptação telefônica. Matéria penal é o último tema do dia, com mais 6 processos, entre recursos em ação penal, inquéritos e 2 ações de descumprimento de preceito fundamental. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Você acompanha os julgamentos da Suprema Corte daqui a pouco, a partir das 14h, comigo e com a consultora jurídica Karina Zucolotto, aqui na TV Justiça. O descumprimento das medidas protetivas da Lei Maria da Penha passou a ser considerado crime, com pena de até 2 anos de prisão. No Rio Grande do Sul, o número de mulheres vítimas de violência doméstica é um dos maiores do país. E para reprimir os casos, foi criada até uma patrulha especial. Os indicadores de violência contra mulheres e meninas no Rio Grande do Sul em 2017 apontam que foram cometidos 83 feminicídios em todo o estado. As lesões corporais somam quase 23 mil. O estupro teve 1.661 registros. Foram 324 tentativas de feminicídio e quase 38 mil ameaças registradas. Para a titular da primeira delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher da capital, são as ameaças que costumam anteceder os crimes. A gente percebe que a maioria, sim, já sofria violência muitas vezes até a violência psicológica ou a violência física, já sofreu ameaças. Então, a ameaça, ela é o crime que mais antecede o feminicídio. Por isso, é tão importante o registro de ocorrência na delegacia mais próxima. A DEAN de Porto Alegre recebe, em média, 40 ocorrências por dia. Os depoimentos costumam ser demorados. Ali, elas recebem orientações e encaminhamentos para abrigos, casas de parentes, para a Defensoria Pública e instituições de saúde. É também no momento da ocorrência que são solicitadas as medidas protetivas. É a delegacia de polícia que encaminha o pedido para os juízes no Foro Central. E há um prazo de 48 horas para que este seja analisado e atendido pelo juiz responsável. Os números nos mostram que no ano passado, só aqui no Rio Grande do Sul, foram concedidas quase 94 mil medidas protetivas, né? Que são aquelas medidas que o juiz concede que proíbe o contato e a aproximação e às vezes determina até o afastamento do agressor do lar. A Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, está no centro de todo o processo. Atende os casos mais graves, em que o risco é reconhecido. É através dela que são emitidas certidões, que são enviadas ao Judiciário sobre a realidade da mulher. Essas informações vão fazer parte dos processos judiciais mais adiante. A Patrulha Maria da Penha, que ela é integrada por, no mínimo, 2 policiais militares, preferencialmente uma do sexo feminino. Quando elas chegam na residência da vítima, elas primeiro fazem um checklist na primeira visita para verificar realmente in loco, na residência dela, para saber realmente como é que está se dando o cumprimento daquela medida protetiva de urgência deferida pelo Poder Judiciário. Em Porto Alegre, as vítimas também podem recorrer ao CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que oferece atendimento psicológico e assistencial. A mulher, quando chega aqui no centro de referência, o que acontece? Ela vai ser escutada. A gente faz essa escuta, né? A gente vê qual é a demanda que ela vai trazer e dentro dessa demanda a gente faz os encaminhamentos, a gente faz o plano de segurança, que isso é muito importante, porque muitas já chegam com a medida protetiva e a gente precisa também traçar um plano de segurança para essas mulheres.
Para falar mais sobre a violência contra a mulher, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Marília Brambilas. Toda vez a gente acaba fazendo a troca dos R's aí no nome da doutora, mas é sempre muito bem-vinda, sempre nos ajudando a esclarecer diversos aspectos relacionados ao direito e, nesse caso, um aspecto que, infelizmente, a gente tem toda hora de voltar a ele, que é essa questão da violência contra a mulher. Há essa questão do aumento do número de agressões que são registradas, mas, por outro lado, isso também não significa que houve um aumento das denúncias causadas pelo estímulo da Lei Maria da Penha e ainda mais agora por essa questão das medidas protetivas? Olá, boa tarde, Cadu, sempre uma honra. Cadu, as agressões continuam, né? E o que ocorre agora é uma maior facilidade e uma maior informação da população, principalmente dessas vítimas, e um maior apoio do Estado. Então, como vimos na reportagem, nós temos a sociedade civil também em prol, em ajuda dessa vítima. E isso acaba criando uma rede de proteção a essa mulher que acaba se sentindo protegida e busca os seus direitos, busca sair dessa situação de violência doméstica e familiar. Como nós vimos na entrevista da representante da Polícia Civil, as ameaças antecedem normalmente o crime do feminicídio. Como ficou a partir do mês de abril essa situação em que o não cumprimento das medidas protetivas já implica em prisão? É crime? Como é que ficou estabelecido isso? É crime. Em relação ao ciclo, né, das ameaças, a gente tem um ciclo de violência doméstica que a própria lei estabelece, a violência moral, a violência sexual, patrimonial, e ela é crescente. Né? Então, começa com uma ameaça, com um xingamento, um puxão de cabelo, e aí para combinar no feminicídio. E a partir agora de 3 de abril de 2018, a lei foi alterada, a Lei Maria da Penha foi alterada pela Lei 13.641, que trouxe o primeiro crime específico para o descumprimento das medidas protetivas. Então, hoje, o artigo 24A criminaliza, mas também chama a atenção que a própria lei trouxe um crime de menor potencial ofensivo para esse descumprimento, mas já é um avanço. Né? Antes a gente não tinha nenhuma conduta típica, se discutia se era desobediência e a jurisprudência apontava que não, e hoje sim a gente tem um crime para descumprimento da protetiva. É mais um mecanismo de se fazer com que aquele agressor entenda que o Estado está ali para proteger aquela vítima. Nós temos dados do Conselho Nacional de Justiça com relação especificamente às medidas protetivas. Quais são esses dados? Os dados que eu pesquisei, Cadu, são do CNJ de 2017, foram concedidas na Justiça Brasileira em 2017 23.271 medidas protetivas, sejam elas para afastar o agressor, seja ela para manter a proibição de contato em relação à vítima, aos familiares, sejam elas de natureza civil. Realmente é um número bastante alarmante, mas nós precisamos sim dessa proteção do Estado, Cadu, a gente precisa porque é um problema social muito grave. Desde a criação das delegacias da mulher, há uma série de pontos que têm sido trabalhados, talvez até de uma maneira um pouco vagarosa, considerando-se o contexto social e cultural, particularmente do Brasil. Por exemplo, com relação às delegacias da mulher, a facilidade de prestar-se a denúncia, no recebimento dessa denúncia por conta de uma equipe especializada, normalmente formada por mulheres ou agentes que têm uma especialização, isso tem sido gradativo. Essa iniciativa, por exemplo, que vimos agora de um esquadrão específico de atendimento para esse tipo de situação, faz uma diferença muito grande? Faz sim, Cadu. Essa mulher que vai até a autoridade policial, uma delegacia onde já naquele hall de entrada ela se depara com aquela situação caótica, ela fica desanimada, né? Então, ela tendo um local certo, onde ela sabe que ela vai passar por esse primeiro acolhimento, que é muito importante, onde ela vai ser motivada a denunciar, onde ela vai se encontrar e se entender como vítima, é essencial para que esse tipo de violência acabe. Porque se ela vai até a autoridade policial e ela não recebe um bom tratamento, um cuidado específico, ela volta para casa e continua vítima de violência. Qual é a principal medida no sentido de se proteger a mulher agredida ou ameaçada?
A principal medida, Cadu, além das medidas protetivas em que o Estado, o próprio juiz, vai autorizar com que ela fique longe imediatamente dessa violência, é ela se entender como vítima, ela verificar que a culpa não é dela, nunca é dela, né? Porque existe essa imposição social, essa imposição do agressor de que ela é culpada. Então, esse primeiro momento em que ela se compreende como vítima, uma vítima que merece ser acolhida, eu acho que é nesse passo que a gente tem que seguir. Doutora Marília Brambila, eu estava ensaiando para falar certinho, doutora, mas a gente sempre acaba tropeçando um pouquinho nesse erro. Doutora Marília Brambila, obrigado mais uma vez, sempre bem-vinda para falar a respeito, principalmente de assuntos como esse que têm de ser plenamente esclarecidos para a população. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Cadu. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, você vai ver que para transportar combustível em galões é preciso respeitar regras. A venda e o transporte de combustível, quando não é diretamente no tanque do carro, exige alguns cuidados. O protesto dos caminhoneiros está no 10º dia e nessa quarta-feira está espalhado por 16 estados. O abastecimento nos postos de combustíveis começa a normalizar, mas ainda é preciso paciência para enfrentar as longas filas. Seja por falta de combustível no tanque ou por medo de ficar sem ele, muita gente está usando até galões para garantir o abastecimento. Mas para transportar combustível fora do tanque, é preciso respeitar algumas regras. Nos últimos dias, cenas como estas têm virado rotina. Pessoas enfrentando filas de postos com galões nas mãos para garantir o abastecimento. A venda e o transporte de combustível, quando não é diretamente no tanque do carro, exige alguns cuidados. O galão tem de ser de plástico rígido e certificado pelo Inmetro. O abastecimento deve ser feito fora do veículo e não pode ultrapassar 95% da capacidade para evitar transbordamento. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, editou uma resolução em 2013 que prevê a comercialização de combustíveis em recipientes fora do tanque. A norma impôs regras e obrigações. Porém, em nota enviada para nossa produção, a ANP informou que, atualmente, as exigências não estão em vigor. A agência explicou ser necessária regulamentação específica que trate desses tipos de recipientes. Mas os motoristas precisam ficar atentos. Outros órgãos também fiscalizam o transporte de combustível. É o caso da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ANTT pode autuar se ficar constatado o transporte irregular de produtos perigosos, como a gasolina. A gasolina é classificada como uma substância perigosa, inflamável, altamente inflamável. O ideal é que a própria gasolina, o posto venda, mas em vasilhames certificados. Seria o ideal, obedecendo essas normas da BNT, a forma como a gasolina vai ser colocada no vasilhame. O vasilhame tem que estar no chão, tem que ter uma especificação, se for plástico, tem que ser um plástico rígido. E diante da situação atual de desabastecimento, esse posto decidiu não vender em galões. A gente tem que ser honesto, justo e sério, né? Não vou deixar de atender uma pessoa que está 1 hora, 2, 5, e atender uma pessoa que vem, um vizinho ali, pega um galão, vem aqui e vai levar 5 litros e o outro lá fica sofrendo. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de forças federais para o Tocantins para garantir a segurança durante as eleições suplementares no próximo fim de semana. Veja outros destaques da sessão plenária dessa terça-feira. Durante a sessão administrativa, os ministros não conheceram a consulta de deputado federal que queria saber se réus em ação penal na Justiça Federal poderiam concorrer à presidência da República. O plenário seguiu o entendimento do relator da consulta, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Para o relator, o questionamento feito ao TSE não foi abstrato. Por isso, poderia induzir a resposta do tribunal a eventual caso concreto. Esta consulta agora formulada, presidente, contém elementos, ao meu ver, manifestamente capaz de induzir a sua eventual resposta à aplicação a caso concreto, tendo em vista que aponta circunstâncias singulares
e individualizantes de condição, estado ou situação, passíveis de serem específicas de pessoa determinada ou facilmente determinável. Na sessão jurisdicional, 7 recursos relativos a registros de candidatos ao governo do Tocantins foram julgados. O estado vai ter novas eleições no próximo domingo. Todos os pedidos de registro foram aprovados. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, de flexibilizar os prazos do processo eleitoral para a eleição suplementar. A proposta que eu trago é de flexibilização de todos os prazos que estão em discussão, tanto o prazo de desincompatibilização do parágrafo 6º, como a questão da filiação partidária, como a questão do domicílio eleitoral. Em todos os votos há um tronco comum em que é analisada a natureza jurídica da eleição suplementar, natureza jurídica marcada pela acidentalidade, pela excepcionalidade. O envio de forças federais para Tocantins com o objetivo de reforçar a segurança do Estado durante a eleição suplementar também foi aprovado. Processo administrativo 7334, 591, 11146 e 6205 são todas requisições de força para a realização das eleições em Tocantins, como nós já tínhamos decidido na resolução da semana passada. Esses casos ainda trouxe para plenário, mas eu estou deferindo a requisição de força. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela audiência e nos encontramos daqui a pouco, às 14h, no Direto do Plenário. Para você, uma boa tarde e até lá.